precisando de uma cura da parte de Deus, eu quero convidar você a se colocar em pé, e nós vamos orar, nós vamos clamar a esse Deus que tem todo o poder, para que Ele estenda agora a mão poderosa dEle sobre a sua vida, e arranque toda enfermidade, todo tipo de mal, tudo aquilo que é nocivo à tua saúde, que o Senhor remova agora, pela autoridade e pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos aqui, e Deus querido, nós, desde que chegamos, nós estamos chamando pela Tua presença, nós estamos invocando o Teu nome, nós estamos, ó Deus, chamando o Senhor através da nossa adoração e do nosso louvor, e queremos, ó Deus, que neste momento o Senhor não só se manifeste através da Tua palavra, mas que através do Teu Santo Espírito, o Senhor esteja liberando cura sobre este lugar, sobre a vida destas pessoas. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, e pela autoridade, no nome que é sobre todo nome, o nome poderoso do Senhor Jesus, nós queremos declarar cura, nós queremos declarar aqui, Senhor, que todo mal, que toda enfermidade, que toda doença caia por terra, seja removida, seja ela física, seja ela emocional, seja, Senhor, uma enfermidade de ordem espiritual, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, e nós declaramos vida, nós declaramos saúde, nós declaramos bênção, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta, Senhor, o Teu poder, e sara. E Pai querido, em nome de Jesus, que cada uma dessas enfermidades se transforme num testemunho poderoso, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus oramos, amém, 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 queridos. Queridos, orar é demais, né? E nós vamos ter mais um tempo de oração agora, tá? E eu quero orar pela sua vida, quero orar pelas suas finanças, quero orar para que o Senhor te abençoe, que o Senhor ajude você nas suas dificuldades, lutas financeiras que todos nós temos, e que o Senhor não só te prospere, mas que o Senhor dê a você graça, entendimento, para administrar bem tudo aquilo que Ele coloca na sua mão, amém? Quero orar por você nesse sentido. Enquanto nós orarmos, tá bom? Você vai poder também adorar ao Senhor e ser grato ao Senhor com seus dízimos e ofertas, tá bom? E se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode trazer aqui e colocar aqui na nossa cestinha a sua oferta, o seu dízimo. Nós temos a oportunidade também para você de ofertar através de Pix, tá bom? Você pode ofertar através de Pix. Nós temos lá atrás um QR Code para você fazer isso através de Pix. Nós temos também uma máquina de cartão, se você desejar fazer a tua oferta ou entregar o seu dízimo através de débito bancário também. Nós temos a máquina vai estar ali no fundo, tá bom? Então, se você desejar, você pode ir lá para o fundo, vai ter alguém com a máquina, você pode ir lá para o fundo, nós temos o CNPJ da igreja, o QR Code, para você ofertar através desses meios também, ou você pode vir aqui à frente e depositar também a sua oferta e o seu dízimo aqui no altar, tá bom? Vamos orar, enquanto isso você pode ofertar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus de toda provisão, e o Senhor
afirma na tua palavra que os céus e a terra pertencem ao Senhor, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que tudo, Senhor, te pertence. E Deus querido, o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado, ó Deus, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, os desejos do nosso coração. O Senhor tem nos abençoado, ó Pai, e nós queremos ser gratos a Ti nessa noite, e agradecer ao Senhor e expressar a nossa gratidão através dos dízimos, através das ofertas. E queremos, ó Deus, no nome de Jesus, pedir que o Senhor nos conceda sabedoria, que o Senhor nos conceda, ó Pai, um entendimento, um coração organizado, Pai, em relação às nossas finanças, para que saibamos administrar bem os recursos que o Senhor nos dá. E Pai, no nome de Jesus também, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor repreenda o devorador, e que o Senhor libere sobre a vida do teu povo, dos teus filhos, sobre todos aqueles, ó Pai, que têm confiado no Senhor, e colocado, Senhor, todas as suas posses e recursos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor prospere, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas. Pai, aqueles que estão com dificuldades, aqueles que estão sem emprego, Deus, em nome de Jesus, abra portas de emprego, Senhor. Abra, Senhor, oportunidades para os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado por cuidar de cada um de nós, principalmente nesse período de pandemia. E Deus querido, prospera esta casa e prospera os teus filhos, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, esta semana que passou também, nós tivemos oportunidade de entregarmos algumas cestas, eu e o Robson é o nosso líder do Ministério Amar e Servir. Então, nós estivemos fazendo algumas visitas, entregando algumas cestas, e como tem sido assim maravilhoso, tá? E sempre que eu entro numa casa com uma cesta, com uma oração, com um texto bíblico, eu sempre entendo que não é simplesmente eu lá, mas é toda a igreja, é toda a IBEL. É você que tem trazido o quilo do amor, é você que tem ofertado também alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza. Nós tínhamos, né, que veio neste mês, né, do quilo, nós tínhamos uns docinhos, acho que foi a Duda que trouxe, uns docinhos. E gente, é tão bom quando você chega numa casa que tem criança, e elas pegam ou doce, ou um biscoito, ou algo que elas gostam. É maravilhoso, maravilhoso, tá? Então, eu quero pedir, tá bom, para cada um de vocês, que a gente continue com este propósito de ofertar alimentos também nesta casa, tá? E você tem oportunidade não só de trazer alimento você, mas também de convidar outros a fazerem, ou alguém do seu trabalho, alguém da família, falar, né, separa aí 1 quilo de alimento para eu levar lá na igreja. A gente tem abençoado muitas famílias, o mês passado, este mês, né, nós tínhamos uma meta de 300 quilos, tá? Nós chegamos a quase 100, louvado seja Deus por esses quase 100, porque o Senhor multiplica também, tá? Nós temos usado também daquele recurso da campanha, lembra da campanha União Solidária do Sicredi? Nós temos aquele recurso, nós também estamos usando, tá bom? E esse recurso em dinheiro também é importante, porque às vezes a gente precisa comprar um gás para uma família, a gente precisa ajudar uma família a pagar uma conta de luz, uma conta de água, às vezes remédios. Às vezes o Ministério Amar e Servir já também pagou consulta médica para pessoas que precisavam mesmo, tá? Então é muito importante que a gente continue ofertando alimentos. Você pode ofertar especificamente também em espécie, né, em dinheiro,
para o Ministério Amar e Servir, porque este é um ministério que não é de um grupo da igreja, mas é de toda a igreja, e todos nós estamos e precisamos estar envolvidos com isso, amém? Olha que bênção aqui, ó. Esse mês nós vamos passar, mês que vem a gente vai passar de 300, tenho certeza, tá? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 15, deixa eu ver que horas são. Ixi, até às 11 tem tempo, hein? Meu Deus! Evangelho de João, capítulo 15, eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 5. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 5. Eu vou fazer a leitura da tela, tá? Na NVI. Diz assim, de 1 a 5, tá? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Até aí. Pai, muito obrigado pela tua palavra. E porque esta não é qualquer palavra, é a tua palavra. E a tua palavra é poderosa. A tua palavra é como uma espada, capaz de nos cortar e penetrar no mais profundo do nosso ser. E que a tua palavra faça isso conosco hoje. Que ela nos corte, que ela nos penetre, que ela promova toda a mudança necessária. E que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, nos dê entendimento a respeito daquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Mas que a tua palavra nos envolva, a tua palavra que é viva, que ela mexa conosco aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus se apresenta como sendo a videira verdadeira, né? Eu acredito que é um texto assim bem conhecido, você já deve ter lido tantas vezes este texto, né? Tantas vezes, e eu quero destacar hoje aqui, tá? Principalmente essa questão que Jesus diz sobre permanecer, tá bom? Mas fica evidente para nós que nesse texto aqui Jesus ele vai falar sobre fruto e sobre permanecer, e como isso é importante para nós, né? E eu sei que o Senhor vai estar ministrando aqui ao nosso coração, dentro disso, eu coloquei como tema ali, ó, permanecendo em permanecer, porque muitas vezes a gente dá umas resbaladas, né? A gente começa tão bem, e às vezes a gente se complica no meio do caminho, mas o desejo do Senhor é que a gente permaneça hoje, permaneça amanhã, permaneça depois, que a gente não saia nenhum momento da presença dEle, primeiro porque na presença dEle tem tudo que a gente precisa. Lembra do filho pródigo, que saiu da presença do pai, saiu da casa do pai, e foi viver a vida do jeito dele? Por um tempo foi uma maravilha,
Por um tempo foi muito tranquilo, mas chegou um momento que a dificuldade veio, a coisa apertou. E o texto diz que ele foi cuidar de porcos, ao ponto de chegar a desejar a comida dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. E aí ele pensou o quê? Jesus conta que ele caiu em si, e ele começou a lembrar da casa do Pai. Ele começou a lembrar que quando ele permanecia na casa do Pai, quando ele permanecia lá na presença do Pai, ele tinha tudo o que ele precisava, não lhe faltava nada, não lhe faltava roupa, não lhe faltava alimento, não lhe faltava alegria, não lhe faltava serviço, não lhe faltava nada. Então, na presença do Pai, na presença de Jesus, tem tudo que a gente precisa, tudo. A gente não precisa buscar nada em lugar nenhum. As duas irmãs, Marta e Maria, a Bíblia nos conta que Maria ficou lá sentada, aquietada lá aos pés de Jesus. Ela ficou paradinha lá, só ouvindo de Jesus. E a irmã dela mais velha ficou um pouco brava, porque ela queria ajuda. E ela foi falar com Jesus: Jesus, pede para minha irmã me ajudar. E Jesus disse para ela o que? Olha, a sua irmã escolheu a melhor parte. Tem uma coisa só que é necessária, a sua irmã escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar isso dela. Às vezes, queridos, a gente está tão atarefado e distraído com tantas coisas, que a gente se esquece também de aquedar-se aos pés de Jesus, e permanecer na presença dEle, e estar diante dEle. Jesus, ele foi um grande mestre, e ele falava de coisas espirituais, ele falava de coisas, eu tinha medo de chegar nessa idade aqui, quando eu começar a esquecer as coisas, abstratas, tá? Mas ele falava de coisas abstratas, coisas espirituais, mas ele trazia dentro de um contexto, ou de uma forma ilustrada, para que as pessoas entendessem, para que as pessoas pudessem entender sobre o que ele estava falando. E no livro de João, no Evangelho de João, há 7 expressões que Jesus usa, dizendo assim: olha, eu sou. E quando ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira, é a 7ª. Porque no livro de João ele vai falar: olha, eu sou o pão da vida. Ele está falando de conceitos espirituais, mas para que as pessoas entendessem. Então ele usa uma figura de linguagem que as pessoas sabiam exatamente o que era. E ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição. Ele vai dizer também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui no capítulo 15 ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, ou o agricultor, ou o viticultor, tá? Então a videira era algo muito conhecido para aquele público que Jesus estava ministrando. Era algo que eles conheciam muito bem, era algo muito importante, inclusive para a economia de Israel, tá? E Jesus então ele usa da videira para trazer uma metáfora, para dizer para as pessoas, para dizer para os discípulos, para aqueles que ouviam ele, a necessidade ou quanto era essencial nós estarmos nele e frutificarmos. Jesus deseja não só que a gente permaneça nele, mas que a gente frutifique. Ele deseja que você frutifique. Ele te fez para frutificar. Você é um ramo, e como um ramo você precisa frutificar. Esse é o desejo do coração dele, tá? Então assim, para a gente entender um pouquinho sobre o que Jesus está falando, só para a gente entender essas figuras da parábola, tá? Aqui a gente vê Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele diz: o meu pai é o lavrador, e ele vai falar também sobre os ramos, tá bom? Quem são os ramos? Vamos fazer igual na EBD aqui, ó. Quem são os ramos?
Nós, tá? Nós somos os ramos. E qual é o papel do ramo? O ramo precisa permanecer na videira. É tudo que o ramo precisa, permanecer na videira. Se ele permanecer na videira, ele vai frutificar, tá bom? Então, nós somos os ramos, e ramo é frágil. Ramo não gera a própria vida. O ramo precisa estar ligado à videira. Então aí já dá para a gente entender, né? Por que nós precisamos permanecer? Porque se a gente não permanecer, nós vamos morrer. O que acontece com o ramo quando ele é separado da videira? Ele morre. E a videira, ou o ramo de videira, não dá para fazer nada com ele. Você já viu aí uma escrivaninha de ramo de videira? Uma cadeira de ramo de videira? Tem. Serve para nada, a não ser, o texto vai falar que para fazer lenha, né? Para fogueira, para alimentar fogueira. Tá? Então nós somos os ramos e nós precisamos estar ligados à videira. É somente dessa forma que nós vamos dar frutos, tá bom? E estar ligado na videira é estarmos em comunhão com o Senhor Jesus. A história também, né, a parábola que Jesus conta aqui sobre ele ser a videira verdadeira, fala também sobre o lavrador. Quem é o lavrador? É o Pai, é o próprio Deus. Deus é o lavrador. E qual é o papel do lavrador? O lavrador cuida, o lavrador ele limpa, o lavrador ele cria as condições para que os ramos produzam. Então o papel do Pai é esse. Ele vai olhar, e se tiver algum ramo assim, alguma parte que está morta, para não juntar ali alguma doença para a planta, sei lá, algum bichinho, não sei, os problemas aí que dá na vide, tá bom? Mas ele corta, ele limpa, e ele poda também, porque o processo da poda vai fazer com que mais frutos aquele ramo venha a produzir, tá bom? Então o lavrador ele vai cuidar, ele vai podar, se necessário cuidar. E se a gente olhar pro capítulo, o versículo 2, a respeito de fruto, a gente vai ver que há uma progressão sobre fruto, mais fruto e muito fruto. O capítulo 2, o versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais fruto. Percebe? Então, o fruto, mais fruto. E o versículo 5 e o versículo 8 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu quero destacar isso, porque o Senhor não só deseja que a gente dê fruto, mas que a gente dê muito fruto. Existe potencial em você, não só para dar fruto, mas para dar muito fruto. E às vezes, gente, eu sei que às vezes a gente está envolvido com a igreja, mas a gente, em muitas questões, a gente pensa assim: não, isso aí é coisa para fulano, não, isso aí é coisa para quem faz isso. E a gente não tem noção do quanto a gente pode frutificar, do quanto a gente pode produzir, do quanto nós podemos fazer para Deus. E queridos, nós estamos envolvidos com células, e a célula é uma oportunidade excelente para a gente não só dar fruto, mas dar muito fruto, muito fruto. Nós começamos uma célula há 2 semanas atrás, lá nos 5 conjuntos. 2 reuniões nós já tivemos,
Mas foram 2 reuniões tão especiais, foram 2 reuniões assim tão maravilhosas. E é tão bom ver as pessoas se envolvendo, é tão bom ver as pessoas crescendo. E queridos, eu já quero aproveitar e desafiar você a se envolver com uma célula. Foi lindo o testemunho da Duda aqui, em tudo que ela falou, em tudo que Deus fez. Mas algo assim, ó, que me fez vibrar aqui, né? Ela falou assim: eu não posso deixar a célula. E olha o que Deus promoveu, olha o que Deus fez. Ela vai frutificar agora, não só na célula que o Senhor confiou a ela, mas ela vai frutificar também lá na Pitágoras. E vai dar não só fruto, mas vai dar muitos frutos. E esse é o desejo do coração de Deus, não só para a Duda, mas para cada um de nós. Que cada um de nós venhamos a dar não só fruto. Glória a Deus por darmos fruto, mas o Senhor deseja que a gente dê muito fruto. E existe potencial em nós para isso, para darmos muito fruto. Às vezes o Senhor vem dar umas podadas que dói. Mas entenda que é o Senhor te preparando para dar muito fruto. Às vezes o Senhor vem dar uma poda, sabe o que a gente faz? A gente já fica bravo com Deus, a gente já começa a fazer birra para Deus, e a gente já não quer mais ir para a célula, não quer mais ir para a igreja, não quer mais fazer as coisas, não quer mais se envolver com nada. Às vezes quer saber, não vou dar mais dízimo também, porque eu estou orando, nada acontece, Deus não faz nada, Deus não me olha. E ele não entendeu que é Deus podando, é Deus mudando umas coisas de lugar, é Deus às vezes tirando você de alguns ambientes, para manifestar o poder dele na sua vida. É Deus te preparando, te amadurecendo, para que você possa produzir mais fruto, mais fruto. Então o lavrador, Deus, ele vai fazer isso com a gente, ele vai criar em nós, tá? Esse ambiente para que a gente possa dar muito fruto, muito fruto. E aí Jesus vem e diz que ele é a videira verdadeira, a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E qual o papel da videira? Senão nutrir os ramos, dar vida aos ramos e assim levar os ramos a frutificar. Frutificar. Mas quando eu li esse texto e vi Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, eu fiquei pensando, quais são as outras videiras? Se Jesus é a videira verdadeira, a videira original, quais são as outras videiras? E na palavra eu encontrei mais 2 videiras, que também foi usado assim de uma figura de linguagem, tá? Para se referir, primeiro a Israel, e eu vou chamar Israel de a videira do passado, a videira do passado. Mas Israel é comparado também a uma videira, o Salmo 80, o verso 8, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantastes. Então aqui se referindo a Israel, que foi tirado do Egito e colocado na terra que Deus havia prometido. Deus plantou Israel na terra prometida, expulsando dali as outras nações. Jeremias 2, o verso 21, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como pois te tornastes para mim uma planta degenerada, como de vide brava. Aqui Deus trazendo uma exortação a Israel, mas é um texto onde Deus também está se referindo a Israel como uma videira. Então lá no passado, Deus se referiu a Israel como sendo uma videira, tá? Eu quero chamar de videira do futuro, a que está em Apocalipse capítulo 14, versos de 17 a 19, diz assim: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz
ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Tá? Então esta videira aqui, que a gente está chamando de videira do futuro, lá de Apocalipse, e o próprio texto chama ela de videira da terra, tá? Fala, na verdade, desse sistema do mundo, tá bom? Que vai entrar no juízo de Deus. Aqui nós vemos, o texto fala de um juízo de Deus caindo sobre a terra, sobre esse sistema do mundo, tá? Então, a videira da terra, ou a videira do futuro. E aí, a videira do presente, ou a videira do céu, que é o próprio Senhor Jesus dizendo, Ele ser a videira verdadeira. João 15, o verso 1. Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira na qual nós precisamos estar unidos, juntos, conectados. Ele é essa videira da qual nós precisamos fazer parte. Nós não fazemos parte da videira Israel. Nós não queremos fazer parte da videira do mundo, da videira da terra, da videira que na verdade vai encarar o juízo da cólera de Deus. Para isso nós precisamos fazer parte da videira verdadeira, precisamos ser os ramos da videira que é o Senhor Jesus. Ele é a videira da qual eu e você precisamos fazer parte, da qual eu e você precisamos experimentar. Muitos não estão dispostos a experimentar dessa videira. Muitos não querem saber de Jesus. Sabe por que eu entendo isso? Falando de alguém que um dia, lá atrás, também não queria saber. Também não tinha olhos para Jesus, não queria saber nada a respeito de Jesus, não tinha interesse de Jesus. Muitas vezes agimos assim porque não conhecemos. Lembra de Jó falando assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes as pessoas, elas conhecem Jesus de ouvir falar, e muitas vezes ouvem umas coisas de Jesus através da vida de muitos, que elas não querem nem saber de Jesus, não querem nem ouvir falar de Jesus. Mas queridos, quando eu experimentei dessa videira, quando eu fui conectado a essa videira, é algo tão maravilhoso, é algo tão fantástico, é algo tão surpreendente, que a gente se questiona: por que eu não experimentei antes? Por que eu não conheci antes? Por que eu não entreguei minha vida para Ele antes? Só que às vezes também, alguém que experimentou da videira, acaba deixando a videira, e este não é o desejo de Deus. Esta não é a intenção de Deus, que ninguém se desconecte da videira, que ninguém deixe a videira. O verso de número 5 diz assim: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, nesse versículo, em vários versos também aqui de João 15, mas nesse versículo também fica muito evidente que o Senhor Jesus deseja que a gente dê fruto. E se nós estivermos ligados na videira, nós vamos dar frutos. E aí eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre o que é dar fruto.
Se nós estamos ligados a Jesus e Ele deseja que a gente dê fruto, o que é dar fruto? O que eu posso entender? Não, isso daqui é fruto, eu estou dando isso daqui. Pastor Matias tinha um pé de figo na casa dele. Colhia muito figo, né, pastor? Hoje é o Ciro. O Ciro que pegou uma mudinha, ganhou uma muda, né? Dá figo lá todo ano, Ciro? Todo ano. O Ciro também tem acerola, tem amora, né? Amora. Né? Então, o pé de amora dá o quê? Amora. O pé de figo dá o quê? Figo. O pé de laranja dá laranja. O pé de caqui dá caqui. E o pé de Jesus? Jesus. Boa essa. Um pé de Jesus vai dar Jesuses. Um pé de Jesus precisa produzir Jesus. Jesus. Então, se a gente pensar assim, qual é o fruto que eu preciso dar? Se eu estou ligado no pé de Jesus, qual é o fruto que eu, ramo, preciso dar? O ramo que está ligado ao pé de Jesus, eu preciso dar Jesus. Este é o fruto que o Senhor espera da gente, que a gente dê muito fruto, que a gente produza muito de Jesus. E eu quero que você entenda e pense, tá certo? De duas formas, sobre como podemos produzir Jesus. Uma delas é na nossa própria vida. Nós precisamos produzir Jesus na nossa própria vida. Jesus precisa crescer em mim, Jesus precisa se multiplicar em mim, Jesus precisa ser formado em mim. Lá em Gálatas, capítulo 4, verso 19, diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Essa ideia de Jesus está sendo formado em nós, tá? Esse mesmo versículo na NVT diz assim: os meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto, por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Plenamente desenvolvido em vocês. A gente de vez em quando usa a expressão, né? A expressão, nós somos uma casa em construção. A gente não está pronto. Jesus pegou a gente, Jesus tirou a gente lá de um tremedal de lama. Jesus pegou a gente lá todo sujinho. E Jesus vem, né, tirou a gente das trevas, nos trouxe para a sua luz, firmou os nossos pés sobre a rocha, nos limpou. Lembra que o trabalho do pai, do agricultor, é limpar também o galho, os ramos. O pai limpa, e Jesus já disse assim, ó, vocês já estão limpos pela mensagem, ou pela palavra que eu tenho compartilhado com vocês. Então o Senhor nos limpou, o Senhor nos tirou de lá, nos colocou aqui, começou a cuidar da gente. E aí a gente está num processo de transformação, aonde Jesus está sendo formado na gente. Formado na gente. Jesus está se desenvolvendo aí dentro de você. Eu já compartilhei com vocês que quando eu me converti, a boca suja não sumiu. A boca suja continuou ainda um tempinho. E quando eu ia jogar bola lá no Cepas, que a igreja que eu me converti era do lado do Cepas, gente do céu, saía tanta lagartixa, escorpião, aquelas caveirinhas da boca, porque era algo muito comum para mim. Então Jesus não vem sobre a nossa vida e a gente está prontinho, já é da
dado o acabamento, já está todo rebocado, todo certinho, já foi feito até uma ampliação da obra. Não. A gente vai sendo construído e Jesus vai sendo formado na gente, e a gente vai crescendo na graça, no conhecimento, na palavra, e Jesus vai sendo produzido em nós. E se nós somos um ramo e estamos cheios de Jesus, a gente vai começar a produzir Jesus. A vida de Jesus vai começar a se manifestar em nós. Gálatas 2:20, o apóstolo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está dizendo: olha, a minha vida agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Então, o Filho de Deus está vivendo a minha vida em mim. Ele está dizendo: olha, cada vez mais eu sou parecido com Ele. Cada vez mais eu falo como Ele. Cada vez mais eu me expresso como Ele se expressa. Cada vez mais eu demonstro amor como Ele o faz. Então é Jesus sendo produzido em nós. Isso é darmos frutos, e muito fruto. A gente não pode dar só fruto, porque Deus está nos dando potencial para darmos muito fruto, muito fruto. Não se contente em dar simplesmente fruto, porque você nasceu, ou foi resgatado por Deus, para dar muito fruto, muito fruto. Não importa a sua idade, a sua escolaridade, não importa se você tem muito dinheiro ou é como eu, não importa, não importa. O Senhor te chamou para dar muito fruto. Para isso, Jesus precisa ser formado em você. É fácil? Não é. Porque às vezes a gente parece que impede o processo de Deus. O Gilmar veio aqui e testemunhou sobre o Espírito Santo. O Léo veio aqui e testemunhou sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está fazendo isso, ele está formando Jesus em nós. Ele está nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Existe um livro que, o título do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Trazendo essa ideia, Jesus está sendo formado em mim. Então os meus passos precisam ser os passos de Jesus. A minha palavra precisa ser a palavra de Jesus, temperada com sal. Tem que ser uma palavra agradável, tem que ser uma palavra que encha um coração de esperança, que encha um coração de vida. E aí tem a ver com esse segundo momento também, desse dar frutos, porque a gente dá fruto dessa forma, produzindo Jesus dentro de nós, produzindo Jesus em nós. E uma outra forma de darmos fruto é produzirmos Jesus na vida do outro. É você encher a vida do outro também de Jesus. É você compartilhar de Jesus. É você falar de Jesus. É você derramar na vida do outro aquilo que você tem recebido de Jesus. Pensa um pouquinho aí. Quanta coisa você tem recebido de Jesus? O Senhor Jesus tem respondido suas orações. Algumas talvez não ainda. Ele está te preparando. Ele está preparando você. Às vezes a gente usa a seguinte expressão, né? Não é que Deus está demorando, é que Deus está caprichando. Então segura aí, tá? Mas Ele responde às suas orações, Ele cuida de você. Quando você se volta para a palavra dEle, Ele vai falar com você, Ele vai te orientar, Ele vai dizer para você: cuidado com o marimbondo, e vai dizer para o marimbondo: cuidado com ele. Mas Ele fala com a gente, Ele fala ao nosso coração, Ele nos toca. A gente está com um problema de saúde, e você ficou em pé aqui. Quando você ficou em pé, você estava dizendo para Ele: Senhor, eu confio em Ti, eu confio que o Senhor pode hoje me curar, eu confio que o Senhor é poderoso para fazer isso na minha vida.
E eu sei que nós vamos ouvir testemunhos aqui daquilo que Jesus faz, porque Ele faz, e Ele te abençoa, e Ele te elogia, e Ele diz para você: olha, você é filho amado, filha amada, você é precioso, preciosa aos meus olhos, e eu te amei. Então Ele fala cada coisa linda para a gente, cada coisa maravilhosa para a gente. Mas você acha que é só para você se achar a última bolacha do pacote? Ele faz por duas razões. Primeiro, porque Ele te ama mesmo. Ele é apaixonado por você. Ele te ama muito, muito, ao ponto de se entregar por você. E Ele fez isso. Mas Ele faz isso também para que você compartilhe, para que você extrapole os frutos que Ele tem derramado sobre a sua vida, na vida de outros. Sabe como eu fui alcançado para Jesus? Quando alguém começou a derramar de Jesus sobre a minha vida, e começou a produzir Jesus na minha vida. É muito provável que a maioria aqui tenha experimentado de Jesus assim, através de alguém que estava cheio de Jesus e começou a derramar de Jesus sobre a sua vida, e começou a fazer a diferença na sua vida. Lembra da mulher samaritana indo até a aldeia e falando para os homens da aldeia: olha, tem um cara aí que me falou isso, isso e isso, venha ver se este não é o Messias. Ela recebeu de Jesus, e ela foi lá e começou a derramar de Jesus na vida deles. Olha, venha, tem alguém aí que me falou isso e isso, E aí tem um momento, e aí aqueles homens vão lá e falam com Jesus, insiste para Jesus ficar. Mas tem um versículo, tem um momento que aqueles homens falam assim para a mulher: já não é mais pelo que você nos disse, mas agora nós temos visto, nós temos crido que este é o Filho de Deus. Olha que coisa linda. Aquela mulher recebeu de Jesus, e ela foi lá e derramou de Jesus, compartilhou de Jesus, e o compartilhar dela trouxe aquelas pessoas, aqueles homens para perto de Jesus, e eles perto de Jesus receberam mais ainda de Jesus. E aí Jesus começou a ser produzido neles, e eles falaram: já não é mais pelo seu testemunho, mas nós temos experimentado, nós nos tornamos ramos, nós fazemos parte da videira, e o fruto está sendo gerado dentro de nós, e nós vamos compartilhar destes frutos também. Eu gosto muito de Isaías 43, a partir do verso 10, quando a palavra diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu gosto de Deus nos chamando de suas testemunhas. Eu gosto de Deus falando assim: olha, vocês são minhas testemunhas. Como ramos, nós somos testemunhas daquilo que o Senhor faz. E Ele diz assim: olha, vocês são as minhas testemunhas, o meu servo, a quem eu escolhi, para que o saibais. Deus quer que a gente saiba sobre Ele. Por isso que Ele nos conta tanta coisa, por isso que Ele nos mostra tanta coisa, por isso que Ele nos ensina tanta coisa. Ele quer que a gente saiba quem Ele é. E o texto diz assim: e me creais. Deus deseja que a gente coloque a nossa fé nele. Por isso que Ele se revela.
na nossa EBD aqui, no último domingo que tivemos na escola de discípulos, a gente falou um pouco sobre isso, sobre revelação, iluminação e inspiração. Vem para a escola de discípulo, tá? Para você aprender essas coisas. Mas vou falar só sobre a revelação. A revelação é aquilo que Deus se dá a conhecer. É impossível para o homem conhecer a Deus. Impossível. A gente só conhece de Deus aquilo que Deus revela a seu respeito. Tudo que nós sabemos de Deus é aquilo que Deus revela a seu respeito. Aquilo que Deus não revela, nós jamais vamos entender ou compreender. E Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas, elas pertencem a Deus. As reveladas, Deus deu para a gente, tá? Então por que você acha que Deus nos revela a seu respeito? Porque Ele quer que a gente o conheça. Lembra do apóstolo Paulo, caminhando lá em Atenas, e ele fala assim: olha, eu achei um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês estão adorando sem entendimento, esse Deus que vocês estão adorando sem revelação, sem saber quem Ele é, eu vim revelar a vocês, eu vim apresentar a vocês. Então Deus, Ele se revela, Ele se mostra para que a gente creia, para que a gente saiba. E o texto diz: e entendais que eu sou eu mesmo. E aí entra a iluminação, né? Quando Deus esclarece no nosso entendimento a sua palavra, o seu ensino. E Deus faz tudo isso com a gente para quê? Para nós sermos as suas testemunhas. Deus separou Israel aqui e chamou Israel de suas testemunhas. E está dizendo: Israel, eu separei vocês, eu me revelei a vocês, eu estou me mostrando a vocês, para que vocês creiam, para que vocês saibam, para que vocês sejam minhas testemunhas para as nações. Não é que Deus queria salvar uma nação e todas as outras que se lasquem, mas Deus salva uma nação, separa uma nação, para que através dessa nação Ele fosse conhecido e através dessa nação revelado às outras nações, para que as nações pudessem olhar para Israel e falar: eles adoram ao Deus verdadeiro, eles adoram ao único Deus. Então Deus hoje usa a gente, a sua igreja. Deus usa você, ramo da videira verdadeira, para ser a sua testemunha, para que você produza frutos, para que você produza Jesus na vida de outras pessoas. Entende por que você não pode ficar calado? Porque você não pode ficar com a boca fechada? E primeiro, você precisa falar com a sua vida. Porque se você não falar com a sua vida, quando você abrir a boca não vai fazer diferença nenhuma. O Atmani, ele dizia que antes de sermos chamados para pregarmos o Evangelho, nós somos chamados para vivermos de tal maneira que as pessoas se interessem pelo Evangelho. As pessoas olhar para a gente e falar: meu, esse cara é diferente, essa mulher, ela é diferente. E a gente despertar no outro essa vontade: o que tem de diferente? Então, dar fruto é produzir Jesus na própria vida e na vida do outro. E o último tópico, para a gente caminhar para o final. Mais 40 minutinhos a gente acaba. Verso 5 também, diz assim: sim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, falar um pouquinho sobre permanecer, porque a palavra-chave neste capítulo é permanecer. Nos 11 primeiros versos, a palavra permanecer, ela vai aparecer 11 vezes. Então, o permanecer é muito importante. E está sendo dado um destaque enorme neste capítulo sobre permanecer.
E o dicionário vai definir para nós permanecer como continuar sendo, ou conservar-se, ou insistir com pertinácia. Olha aí, cadê os universitários, né? Pertinácia, que coisa é essa? Mas pertinácia é obstinação, é perseverança, tá? Então, é insistir com obstinação, é persistir. Permanecer é isso, é insistir. E a gente sabe que para insistir, para perseverar, né? Ou insistir com pertinácia, né? Ou insistir com perseverança, exige o que da gente? Um esforço, não é? Ninguém consegue insistir de boa, deitadão lá na rede, é só ficar aqui de boa, tomando uma aguinha de coco, que as coisas acontecem por si só. Não. Permanecer vai exigir um esforço da nossa parte, vai exigir perseverança da nossa parte. E o desejo do Senhor é que a gente permaneça nele. E nós precisamos entender o seguinte: permanecer no Senhor não é um nível espiritual assim elevado que poucos alcançam. Está à disposição de todos nós, de todos nós. Mas nós precisamos ter consciência que para a gente permanecer, a gente precisa insistir. Porque nem todo dia a gente vai querer. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem uma experiência com Jesus, é algo maravilhoso, é algo que nos empolga, nos enche de alegria, a gente fica aleluiado. Tudo inspira a gente, tudo para a gente é Jesus, é glória a Deus, é aleluia, é maravilhoso, tudo é demais. Só que a gente sabe que o tempo vai passando, e se a gente não cuidar, a fé vai esfriando. Eu falei para vocês que quando eu me converti, eu comprei uma Bíblia dessa idade assim, ó. Uma Bíblia de estudo, e eu lia todo dia. E eu tinha vontade de ler a Bíblia. Eu queria ler a Bíblia, eu queria conhecer a Bíblia, eu queria conhecer as histórias da Bíblia. Tudo que dizia a respeito a Jesus, eu queria mais. Mas tem dia que a gente não quer ler a Bíblia. Tem dia que para ler a Bíblia a gente vai precisar de um esforço. Tem dia que para orar a gente vai precisar de um esforço grande. Esses dias eu ouvi eu não sei o que ele é não, mas eu acho que é tipo um treinador aí de atleta, sei lá o quê. Mas ele falava assim, que o que nós precisamos não é sermos motivados. O que a gente precisa é ser disciplinado. Porque ele diz assim, ó, você não vai estar motivado todos os dias. Tem dia que você pode até acordar motivado. Você vai lá e você vai dar conta do recado. Mas tem dias que a motivação não vai estar lá. Mas se a gente for disciplinado, a gente vai fazer o que precisa ser feito. Posso confessar uma coisa aqui para vocês? Quantas vezes eu vim para a igreja sem querer vir? Quantas vezes eu já subi aqui sem querer pregar? Pensa que é só você que fica ruim, é? Não é não? Todos nós, porque a gente é gente. E a gente enfrenta momentos assim que a gente não quer. Mas a gente precisa insistir, para a gente perseverar, para a gente permanecer, para a gente não sair da presença dEle. E geralmente, não pensa que a gente sai da presença do Senhor assim, hoje eu estou na presença do Senhor, amanhã eu não estou na presença do Senhor. É algo que acontece gradualmente, é algo que acontece aos pouquinhos. Eu me lembro eu acho que isso estava num livro lá da escola, lá do primário, aquela história do sapo, né? Que se você dá rã, que se você colocar uma rã viva, jogar ela na água quente, ela vai espirrar de lá. Mas se você pôr ela na panela lá na água fria, e você esquentando a água lentamente, a água vai ferver com a rã lá dentro. E queridos, a gente não sai da presença do Senhor de uma hora para outra. Assim, hoje eu estou, amanhã não quero nem saber. É devagarzinho. A gente não permanece, a gente se distrai, a gente, hoje eu não vou não.
A gente vem aqui numa reunião dos homens, cadê os homens aí? A gente vem aqui numa segunda-feira na reunião dos homens e é um negócio tão especial. Gente, desculpa vocês, mulherada, vocês não são aceitas aqui na segunda-feira, tá? Desculpa aí, mas não adianta vir que não vai ficar. Mas os homens todos são bem-vindos. E queridos, Deus tem nos abençoado de uma forma tão especial aqui nas segundas-feiras, tão especial, sabe? As mulheres não sabem, mas os homens que estiveram aqui já sabem. Oi? Sábado, eu sei que o negócio das mulheres aqui também e o das mulheres ainda é superprodução, né? A gente vê os stories lá, gente, é tudo tão lindo. É tudo tão lindo que parece, ainda tem aqui um resbalo aí do encontro de ontem. É tudo tão lindo, tão caprichado, é um negócio assim enche os olhos da gente. Dos homens já não, dos homens, a manada vem aqui de chinelão, vem suado, né? Vem, é mais bruto o negócio. Gente, mas tem a bênção de Deus igual. Tem sido assim muito especial. E muitas vezes a gente vê aqui uns testemunhos dos homens, um negócio tremendo que Deus faz. E quantos homens já chegaram aqui sem querer ter vindo, mas vieram e foram tremendamente abençoados, tremendamente abençoados. Mas às vezes a gente é assim, hoje eu não vou não, hoje eu não vou não. E seja no domingo à noite, ou seja num outro momento, aquele momento que você separou para fazer teu devocional, mas hoje não, hoje eu estou mais corrido, hoje eu estou muito cansado. Se eu pedisse para levantar a mão das mulheres, quem não veio ontem, porque estava bem cansada, não levanta a mão. Às vezes, é lógico, a gente precisa do nosso tempo de descanso, a gente precisa. Tá? A gente precisa do nosso tempo de repouso, tá? Mas às vezes, para a gente descansar, quem perde é o Senhor. Às vezes outras coisas a gente não tira, não, isso aqui eu não vou fazer, não vou priorizar e vou priorizar o meu descanso. Mas o Senhor, o meu devocional, o encontro de mulheres, o encontro de homens, o culto de domingo à noite. O culto de domingo à noite não dá nem para você falar assim, pastor, eu não sabia que ia ter culto. Dá nem para falar, né? Mas queridos, Deus deseja que você permaneça. Mas Deus não vai toda hora pegar na tua mão e te arrastar e falar, é aqui, pronto. Deus não vai fazer isso. Antes fizesse. Se fosse assim seria bom, né? A gente vinha aqui emburrado, mas ficava, permanecia. Mas em nenhum momento Deus vai fazer isso. Se você virar as costas, vai doer no coração dele, mas ele vai permitir. Se aquela história que Jesus contou do filho pródigo, de repente é até verdadeira, não sei, porque uma parábola não é necessariamente uma história, uma inverdade, tá? É uma ilustração. Pode ser uma história verdadeira ou não. Mas se a gente vamos pensar no filho pródigo como uma história verdadeira. A gente vê um pai liberando o filho para ir viver, o filho mais novo ainda, para ir viver a vida do jeito que ele queria. Você acha que não doeu no coração do pai, mesmo ele permitindo? Fica evidente que doeu no coração do pai, porque o pai todo dia ficava esperando o retorno do filho. O pai ficava esperando o filho voltar. O pai cheio de misericórdia, cheio de dor no coração e cheio de preocupação pelo filho que se foi. Então doeu no coração do pai, como dói no coração de Deus, te ver se afastando, te ver indo cada vez para mais longe dele, dói no coração dele. Mas ele não vai te arrastar, ele não vai te pegar na força e na marra. Ele vai te esperar, ele vai aguardar o teu retorno, mas ele não vai te forçar e não vai te obrigar a nada. Então, um dos grandes lances para a gente permanecer
é a gente ser disciplinado naquilo que a gente precisa ser. E eu quero assim, não vou dar referências bíblicas para a gente ganhar tempo, mas eu quero citar algumas coisas que vai nos ajudar a permanecermos com o Senhor, tá? Você precisa se relacionar com Ele todos os dias, todos os dias. Esses dias eu vi uma postagem dizendo assim, né, sobre, para aqueles que gostam de correr, né, um pouquinho, né, Irene? Pouquinho, tá? Mas dizia assim, ó, nunca fique 3 dias direto sem treinar, nunca fique, porque passou de 3 dias, aí vai ficar mais difícil ainda. E ó, para o Rafael, para o Leozão, para a Irene e para o Gilmar, o Boy também que está correndo agora, o Iago, tá? Para essa turma aí, ó, sabe, né? Oi? O Isaac, e o Nenezinho, né? Que corre junto, tá? Mas a gente sabe, quando a gente fica um tempo, né? A gente está correndo, a gente está no pique, mas a gente fica um tempo sem fazer, para voltar depois é uma luta. É uma luta. Então o conselho era, não fique mais que 3 dias sem treino. Não fique. Tá? Mas eu quero dizer, não fique um dia sem se relacionar com Jesus. Não fique nem um dia. Não perca a oportunidade, que seja, sei lá, andando no ônibus, leva a tua Bíblia, mas leia, mas dá um jeito, seu horário de almoço, tá? Vai para o banheiro, leva a Bíblia, sei lá, dá um jeito, mas não fique sem se relacionar com Jesus. E queridos, é lógico, o tempo devocional, você separar um tempo específico para isso, é muito importante, mas também não é só naquele momento que você se relaciona com Jesus. Você está trabalhando, você pode estar orando, você pode estar falando com Ele, você pode estar conversando com Ele, contando as coisas para Ele. Depende do teu trabalho, né? Alguns precisam de bastante foco, tá? Não vai fazer besteira também, ganhar as contas e falar, pastor, é sua culpa, tá? Mas a gente pode se relacionar com o Senhor todo o tempo, tá? Então se relacione com Jesus todos os dias, leia a Bíblia todos os dias. A Bíblia é alimento para a nossa alma, para o nosso coração. A Bíblia vai nos ajudar a permanecermos com o Senhor. Então leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, fale com Deus todos os dias. A Bíblia fala para a gente resistir ao diabo. Resista ao diabo. O diabo vai vir com umas ideias erradas, vai vir com umas propostas erradas, vai vir com umas mentiras na tua cabeça, vai vir dizer para você, você não vai dar fruto não, você não é capaz de dar fruto não, você é um ramo doente. Tem potencial aí para dar não só fruto, mas muito fruto, tá? Então resista ao diabo, não deixa o diabo ficar ditando as coisas na tua cabeça não, no teu coração. Faz como Jesus fez, declara a palavra para o diabo, faz o diabo fugir de você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, tá? E a Bíblia diz também para a gente fugir do pecado. Fuja do pecado. Alguns fazem diferente, né? Foge do diabo e tenta resistir o diabo, o pecado. Não tente resistir ao pecado, você vai perder. Fuja dele, resista ao diabo, tá? Dependa do Espírito Santo para tudo, até para cozinhar um ovo, um miojo, dependa dele. Para as coisas simples, dependa dele. Para as coisas que você não dá conta, dependa dele, tá? E se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Fica longe. Se te afasta de Deus, se esfria o teu coração, fica longe. Fica longe. Fica longe de alguns lugares, fica longe de algumas pessoas, fica longe de alguns vídeos, fica longe de algumas leituras. Se te afasta de Deus, fica longe, para que você permaneça, porque esse é o desejo de Deus, que você permaneça na presença dEle, amém?
Nós vamos orar, fecha os teus olhos. O Senhor Jesus é maravilhoso. Ele é tão cheio de graça, tão cheio de amor. E Ele olha para você agora com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho. E talvez você não se enxergue como um ramo frutífero.